Oi, gente, tudo bem? Hoje vou falar um pouco sobre a placenta e os anexos embrionários na embriologia humana. Alguns pontos gerais que a gente tem que começar a abordar nesse primeiro momento é a importância e definição deles, dos anexos embrionários e de suas membranas fetais. Importante também dizer a diferença da placenta, onde ele é considerado como órgão e não como anexo embrionário. Além do que também tem a cordão umbilical. Praticamente as principais literaturas trazem cordão umbilical como uma estrutura de conexão e por isso não é considerado como um anexo embrionário. Para deixar mais claro, eu consegui trazer aqui para a gente os conceitos e definições dos anexos embrionários. Quais são os anexos embrionários? O âmnio, o saco vitelino, o alantoide e o saco coriônico. A definição do âmnio é uma membrana que envolve o embrião e forma a cavidade amniótica com a função da proteção mecânica, do amortecimento e manutenção do ambiente e do movimento fetal. Já o saco vitelino, ele tem a definição de que é uma membrana que contém uma reserva de vitelo focado na nutrição inicial e na reserva alimentar daquele indivíduo. Alantoide, que é uma bolsa ou saco que se forma no intestino posterior e tem a importância de formação de células de sangue, seus vasos e também do oróculo. E também tem o saco coriônico, que é uma membrana originada do trofoblasto, que possui papel na interação do feto com o útero e tem a função de contribuir para a placenta e suas velocidades coriônicas. E a partir desse momento a gente vai destrinchar um pouco de cada um e espero que vocês tenham uma imagem de que como é que eles funcionam de maneira super integrativa, focada realmente no embriologia e no desenvolvimento humano. Sobre a placenta e o cordão umbilical. A placenta ela não é considerada como um anexo embrionário, porque ele é um órgão materno-fetal e ele tem uma função no metabolismo, transporte, proteção, excreção, síntese e secreção endócrina. Da mesma forma, o cordão umbilical, por mais que seja estudado junto aos anexos embrionários, ele não é considerado como por não ser uma membrana ou uma estrutura que envolve o embrião. Ele é apenas uma estrutura de conexão que está ali para facilitar a troca de nutrientes. Bom, a placenta ela é o principal local de troca de nutrientes e gases entre a mãe e o feto. E ele é considerado como um órgão materno-fetal que possui dois componentes. A parte fetal, que se desenvolve a partir do saco coriônico, e a materna, que é derivada do endométrio, que é a membrana mucosa que compreende a camada interna na parede uterina. A placenta e o cordão umbilical, juntos, formam um sistema de transporte para as substâncias que passam entre a mãe e o feto. Mas antes da gente entrar nas características propriamente ditas da placenta, seria bom a gente evidenciar um pouco sobre a decídua. A decídua, ele é o endométrio do útero de uma mulher grávida, ou seja, é a camada funcional do endométrio que vai se separar do restante do útero após o parto. Acontece que ela é dividida em 3 regiões, a decídua basal, capsular e parietal. Na imagem a gente consegue ver em rosa o que está traçado, que seria a parte do endométrio. Logo abaixo a gente tem o miométrio, que é a camada muscular. Bom, a decídua basal ela é uma parte da decídua onde o concepto, ou seja, a embrião com suas membranas se aprofunda. É basicamente onde o embrião tivesse implantado ou acomodado. E a partir disso ele vai formar a parte materna da placenta. Já a decídua capsular, ela é uma parte superficial da decídua que vai recobrir o concepto. Também depois nós temos a decídua parietal, que é basicamente o restante, do que sobrar ali do contato com aquele endométrio da camada funcional do útero, que vai estar justamente pronta para acomodar, nutrir, cuidar e permitir o desenvolvimento do embrião, do feto e do concepto. Lembrando que esses termos eu expliquei no primeiro vídeo, e aí que é muito importante para que a gente possa identificar qual momento em que aquele ser se encontra. Bom, acontece que tudo no nosso corpo ele é regulado, seja pelo sistema nervoso, seja pela questão hormonal. Acontece que durante a gestação, em resposta ao aumento dos níveis de progesterona no sangue materno,
as células do tecido conjuntivo endometrial aumentam e formam células que são as células deciduais. Lembrando que são essas células que elas vão aumentar na medida em que se acumulam glicogênio e lipídios em seu citoplasma, fazendo referência também ao processo da segunda semana com sincício trofoblasto, que eles vão ser responsáveis pela nutrição e também pela implantação do embrião. Acontece que muitas células deciduais se degeneram perto do sincício trofoblasto do saco coriônico e, em conjunto com sangue e secreções uterinas maternas, fornece uma rica fonte de nutrição. Inclusive, é durante esse momento que a gente consegue ver a ultrassonografia, as suas regiões deciduais. Tendo em mente, então, a decídua, a camada funcional do endométrio para permitir o desenvolvimento daquele embrião, é importante agora a gente dar continuidade de como é que aquela placenta vai se desenvolver. Bom, acontece que o desenvolvimento precoce da placenta é caracterizado pela rápida proliferação dos trofoblastos e o desenvolvimento do saco coriônico e de suas vilosidades. Acontece que ao final da terceira semana, esses arranjos eles vão ser necessários para as trocas fisiológicas. E no final da quarta semana, a rede vascular ela já vai estar desenvolvida de maneira complexa, permitindo trocas materno-embrionárias de gases, nutrientes e produtos residuais metabólicos. Até o início da oitava semana, as velocidades coriônicas vão cobrir todo o saco coriônico e que, na medida em que esse saco vai crescer, as velocidades que estão associadas à decídua capsular, elas são comprimidas, reduzindo assim o seu fornecimento de sangue e suas estruturas. E essas velocidades logo se degeneram, produzindo uma área que vai ser avascular, o córion liso. E como essas velocidades desaparecem, aquelas associadas à decídua basal vão aumentar rapidamente em número e se ramificar em ampla e profusamente. Então, essa parte do saco coriônico vai ser chamado de córeo viloso ou córeo frondoso. Então, a partir do desenvolvimento da placenta, como já foi dito, vai ocorrer agora o processo da junção do órgão que tem a parte, fetal, que é associada ao córeo viloso, fixada à parte materna da placenta, que é chamada de decídua basal, e esse processo vai ser mediado pela capa citotrofoblástica, que é a camada externa das células trofoblásticas na face materna da placenta. As velocidades coriônicas, elas vão se aderir à decídua basal por essa capa, a qual vai proporcionar a ancoragem com o saco coriônico. Então, suas artérias e veias endometriais vão passar livremente através de aberturas durante essa capa e vão se abrir para o espaço interviloso. Bom, e a partir disso, dessa questão da forma da área em que as velocidades coriônicas vão persistir, é o que vai dar início à forma da placenta. E normalmente, esta é uma área circular e por essa razão a placenta, vai ser chamada então com a forma discoide. E como essas velocidades coriônicas, elas invadem a decídua basal durante a formação da placenta, o tecido decidual ele é corroído para ampliar o espaço interviloso. E esta erosão vai produzir várias áreas deciduais em forma de cunha, chamadas de septos placentários, que vão se projetar em direção à placa coriônica. Esses septos, eles dividem a parte fetal da placenta em áreas convexas e regulares, os cotilédones. E cada cotilédone ele é constituído por duas ou mais velocidades troncos, ou de ancoragem, ou de muitas ramificações filosas. A decídua capsular, camada que cobre o saco, que está implantado, ele vai formar uma cápsula sobre a superfície exterior do saco. E como o concepto cresce, essa decídua ela vai se tornando saliente fluida na cavidade uterina e muito delgada. E esse contínuo crescimento faz com que essa decídua capsular entre em contato e se fusione com a parietal, levando assim ao seu desaparecimento gradativo da cavidade uterina. Durante 22 a 24 semanas, o reduzido fornecimento de sangue para a decídua capsular faz com que ela se degenere e desapareça. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver a relação de suas decíduas, a decídua basal, a decídua capsular e a decídua parietal. Em cada parte aí, a gente consegue ver a localização e como é que ele pode impactar, por exemplo, a degeneração.
Imagem a gente pode ver em vermelho aí esse espaço interviloso em relação com o córeo viloso, córeo liso e a decídua basal e essa formação da placenta. Já na imagem de baixo, a gente consegue ver que a placenta é formada pela decídua basal e velocidade coriônica. Logo abaixo tem o saco vitelino e as suas outras estruturas que são importantes para fornecimento e manutenção, da questão de troca de nutrientes, de oxigênio para o desenvolvimento desse embrião, do feto no caso. Falando agora do espaço interviloso, ele pode ser conceituado como espaço da placenta que contém sangue materno, derivado das lacunas que desenvolveram no sincício trofoblasto durante a segunda semana de desenvolvimento. Os amplos espaços repletos de sangue são resultados da coalescência e aumento dessas redes lacunares. O espaço interviloso ele está dividido em compartimentos pelos septos da placenta, mas, no entanto, a livre comunicação entre os compartimentos ocorre porque esses septos não atingem a placa coriônica. A partir disso, o sangue materno ele vai entrar no espaço interviloso a partir das artérias espiraladas na decídua basal, e essas artérias vão passar por espaços na capa citotrofoblástica e descarregar o sangue materno nos espaços intervilosos. Esses espaços são drenados pelas veias endometriais, que também penetram na capa citotrofoblástica, e as suas numerosas ramificações vilosas, que são formadas pelas vilosidades tronco, são continuamente banhadas com sangue materno, à medida que ele circula pelo espaço interviloso. O sangue nesse espaço transporta oxigênio e nutrientes que são necessários para o crescimento e desenvolvimento fetal. O sangue materno também contém resíduos fetais, como dióxido de carbono, sais e produtos do metabolismo proteico. Falando agora da membrana amniocoriônica, deve ser levado em consideração que o crescimento do saco amniótico ele é muito mais rápido do que o coriônico. E como resultado disso, o amnio e o córeo liso logo vão se fusionar, ou seja, vão se juntar para formar a membrana amniocoriônica. Esta membrana composta também se fusiona com a decídua capsular e após o seu desaparecimento, ela vai ficar aderida à decídua paretral. E é a membrana amniocoriana que se rompe durante o parto. E a partir de tudo que a gente já falou, podemos chegar ao ponto da circulação placentária, onde é que vai ocorrer as trocas de nutrientes entre o sangue materno e fetal. Dito isso, as muitas ramificações que vêm das vilosidades coriônicas da placenta vão proporcionar uma grande área de superfície onde os nutrientes, o oxigênio, serão trocados através da delgada membrana placentária, que fica entre a circulação fetal e a circulação materna. E é através das ramificações que ocorrem as trocas de material entre a mãe e o feto. E é importante ressaltar que a membrana placentária ela é formada por tecidos extrafetais. Bom, e como é que ocorre a circulação feto-placentária? O sangue, pobre em oxigênio, ele sai do feto pelas artérias umbilicais. Na região da fixação do cordão umbilical na placenta, essas artérias se dividem em um grande número de artérias coriônicas, dispostas que se ramificam na placa coriônica antes de entrar nas vilosidades. E esses vasos eles formam um extenso sistema venoso artério-capilar dentro do vilo cariônico, o que aproxima bastante o sangue fetal do sangue materno. Esse sistema proporciona uma grande área de superfície para a troca de produtos metabólicos e gasosos entre os sangues materno e fetal. Normalmente não ocorre mistura entre o sangue fetal e o materno, e o sangue fetal oxigenado dos capilares passa para as veias que acompanham as artérias coriônicas até o local de fixação do cordão umbilical, onde convergem para formar a veia umbilical. E esse vaso, então, de grande calibre, transporta o sangue rico em oxigênio para o feto. Falando agora da circulação materno-placentária, o sangue materno ele entra no espaço interviloso proveniente de 80 a 100 artérias espiraladas endometriais na decídua basal. Acontece que a pressão desse sangue que entra ele é maior do que a pressão no espaço interviloso. E como consequência disso, o sangue jorra em direção à placa coriônica. E à medida que essa pressão se dissipa, ou seja, se espalha, o sangue vai fluir lentamente em torno das ramificações vilosas,
permitindo assim a troca de metabólicos e produtos gasosos com sangue fetal. O sangue, então, vai retornar pelas veias do endométrio para a circulação materna, para que dê continuidade ao ciclo de troca, de excreção, para que assim permita o desenvolvimento daquele feto. A membrana placentária, ela é constituída pelos tecidos extrafetais que separam o sangue materno do fetal. Até cerca de 20 semanas, a membrana placentária consiste em 4 camadas: sincício trofoblasto, citotrofoblasto, tecido conjuntivo da vilosidade e o endotélio dos capilares fetais. Após a 20ª semana, alterações microscópicas ocorrem nas velocidades, que resultam na redução da camada do citotrofoblasto. Com isso, as células citotrofoblásticas vão desaparecer nas velocidades, deixando apenas a telga camada do sincício trofoblasto. Como resultado, a membrana placentária, a termo, consiste em apenas 3 camadas na maioria de sua extensão. Em algumas áreas, essa membrana torna-se marcadamente diminuída, e nesses locais o trofoblasto entra em contato direto com o endotélio dos vasos capilares fetais para formar uma membrana placentária vasculocincial. Acontece que não são todas as substâncias que vão ser capazes de atravessar essa membrana, e a função dela, como uma verdadeira barreira, depende do tamanho, configuração e carga da molécula ou organismo. Durante o 3º trimestre, vários núcleos do cincício trofoblasto e de suas velocidades se agregam e formam os nós sinciciais, que são os agregados nucleares. Eles soltam regularmente das velocidades e são transportados para o espaço interviloso para a circulação interna. Aqui a gente consegue ver um pouco essa relação, como se fosse o sangue materno em direção à circulação fetal, e a mesma coisa ao contrário, a artéria umbilical, onde vai ser o sangue pobre oxigênio, saindo da circulação fetal e indo também para suas ramificações vilosas, a questão das decíduas e todo esse processo que a gente acabou de falar. Dito isso, é importante a gente ter em mente de que tudo que foi dito, de tudo que está acontecendo simultaneamente, ele tem a função de proporcionar um bom desenvolvimento para aquele feto, aquele embrião. Acontece que a placenta, ele vai ser um órgão muito importante para esse desenvolvimento em si. Por essa razão que ela tem várias funções, como de metabolismo, síntese de glicogênio, transporte de gases e nutrientes, bem como medicamentos e agentes infecciosos, proteção, excreção, síntese e secreção endócrina de alguns hormônios. Quando a gente fala do metabolismo placentário, é importante ressaltar que a placenta ela sintetiza glicogênio, colesterol, ácidos graxos e que servem como fonte de nutriente e energia para embrião ou feto. E muitas das atividades metabólicas da placenta são críticas para 2 de suas outras atividades principais, como o transporte e secreção endócrina. Já quando a gente fala do transporte placentário, ela está relacionada com uma área de superfície da membrana placentária, que ela facilita o transporte de substância. E com isso, existem 4 mecanismos principais de transporte: o de difusão simples, difusão facilitada, transporte ativo e a pinocitose. E como foi dito, algumas substâncias dependem de várias configurações para conseguirem passar pela membrana, pela placenta. Como, por exemplo, a água, pode passar pela difusão simples, enquanto que a glicose ela vai passar de maneira facilitada através do GLUT1, o qual ele é um mediador, um transportador de glucose dependente de insulina. Já os hormônios, vai ter uma variação entre os hormônios proteicos, como insulina e hipofisários, onde eles não atingem o embrião ou feto em quantidades significativas, exceto pela lenta transferência de tiroxina, enquanto que os hormônios esteroides, não conjugados, atravessam a membrana da placenta de forma livre. Os eletrócitos também, eles passam e são trocados em quantidades significativas de maneira livre. E alguns agentes infecciosos temos que chamar a atenção porque existem algumas peculiaridades para eles. Sobre a imunidade, basicamente vai acontecer a passagem da imunoglobulina G, que vai ser transferida pela placenta, pela transcitose mediada por receptores, e a excreção também, a ureia e o ácido úrico vão passar livremente por difusão simples, enquanto que a bilirrubina conjugada ela é facilmente também transportada pela placenta e rapidamente eliminada. A placenta ela é responsável pela síntese e secreção endócrina placentária, utilizando seus precursores derivados do feto, da mãe ou de ambos. O trofoblasto da placenta sintetiza proteínas e hormônios esteroides,
como o HCG, o lactogênio placentário humano, tireotropina coriônica humana e corticotropina coriônica humana. O HCG, né, que ele vai ser semelhante ao hormônio luteinizante, ele é secretado precocemente pelo trofoblasto durante a segunda semana de desenvolvimento. E esse HCG vai manter o corpo lúteo, impedindo o início da menstruação. A concentração de HCG no sangue materno e na urina sobe para valores máximos ao redor da 8ª semana e depois diminui. A placenta também desempenha um papel importante na produção dos esteroides, como a progesterona, que é essencial para a manutenção da gravidez. Nessa imagem, a gente consegue ver quais substâncias passam pelo espaço interviloso, membrana placentária, até a veia da via umbilical. E também algumas outras substâncias no sentido contrário, pela artéria da veia umbilical pelo feto, passa pelo capilar, membrana placentária e sai pelas veias endometriais. A gente consegue ver as substâncias que não passam, como bactérias, heparinas, IgM, a imunoglobulina M, enquanto que a gente acontece aqui ver quais são os oxigênios e nutrientes, substâncias nocivas que estão suscetíveis a passar durante esse processo da circulação. Falando agora sobre o âmnio, ele forma o saco amniótico membranoso cheio de fluido que envolve o embrião e posteriormente o feto. Esse saco ele contém um líquido amniótico e à medida que o âmnio aumenta, ele gradualmente oblitera a cavidade coriônica e forma o revestimento epitelial do cordão umbilical. O líquido amniótico ele desempenha um papel muito importante no crescimento e desenvolvimento fetal. Inicialmente, as células da membrana amniótica secretam algum fluido, mas a maior parte, no entanto, provém do fluido tecidual materno por difusão através da membrana amniocoriônica, pela decídua parietal. Mais tarde, ocorre também a difusão do fluido proveniente do sangue do espaço interviloso pela placa coriônica. Como acontece, né? Então, começando na 11ª semana, o feto contribui para a formação do fluido amniótico, expelindo urina na cavidade amniótica, permitindo assim a sua renovação constante. O embrião, então, flutua livremente no saco amniótico e o seu líquido amniótico tem funções críticas no desenvolvimento, como permitir o crescimento uniforme, atuar como uma barreira à infecção, permitir o desenvolvimento do pulmão fetal, impedir a aderência do âmnio ao embrião, amortecer o embrião contra lesões através da distribuição de impactos, ajudar a controlar a temperatura do corpo, permitir que o feto se mova livremente, contribuindo assim para o desenvolvimento muscular e auxiliando na manutenção da homeostase de fluidos e eletrólitos. O saco vitelino ele pode ser observado precocemente no ultrassom durante a 5ª semana de gestação. Aos 32 dias ele é grande e na 10ª semana o saco vitelino está reduzido em forma de pera e com aproximadamente 5 milímetros de diâmetro. Além disso, ele é essencial para a transferência de nutrientes, células do sangue, entre outros, como a manutenção do seu intestino primitivo e células germinativas primordiais. O alantoide ele não é muito funcional em embriões humanos. No entanto, ele é importante por 3 razões. A formação de células de sangue ocorre em sua parede durante a 3ª e 5ª semana de desenvolvimento. Os seus vasos sanguíneos formam as veias e artérias umbilicais, e a porção intraembrionária do alantoide se posiciona entre o cordão umbilical e a bexiga urinária, com a qual é contínuo. E conforme a bexiga cresce, o alantoide evolui para formar o grosso tubo, o úraco, que após o nascimento se torna um cordão fibroso. Bom, pessoal, foi isso. Espero que eu tenha ajudado, pelo menos, a esclarecer de maneira simultânea como é que acontece esse processo de placenta e anexos embrionários. A referência que eu utilizei foi Embriologia Básica de Moda, 9ª edição. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E no mais, até a próxima!